Poxa, cara, que triste, cara. Fiquei triste agora de ver essa notícia aqui. Vou trazer para vocês depois do corte que eu tinha separado aqui. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tinha separado o vídeo para falar de Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras, e daí saiu essa notícia triste aqui que eu vou falar depois. A Justiça suspendeu o leilão do terreno do gasômetro. Entenda como Flamengo e Prefeitura podem recorrer. Depois deste corte aqui falando de Copa do Brasil, eu vou trazer aqui para você o que aconteceu, cara. Então foi suspenso o leilão onde o Flamengo pretende construir o seu estádio. Poxa vida, né, cara? Que balde de água fria. Dá para ver que muita gente não quer que o Flamengo tenha estádio, né? Dá para ver que a inveja é muito grande, né, cara? Vamos lá, então. Separei aqui para você este corte do programa Sport Center, promessa de jogão, Flamengo e Palmeiras, duelo na Copa do Brasil. As imagens são do canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, galera. Vamos lá. De agora em diante, com Copa do Brasil, com Libertadores, enfim. Mas imaginar para esse primeiro jogo de amanhã que o Tite também segure muita gente, não sei se é o caso, né, Calçado? Não acredito nisso, né? Assim, o Flamengo, isso vale para o Palmeiras também, para as equipes que estão em Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Flamengo, assim, do 31 de julho a 1º de setembro, a gente está falando um pouquinho mais de 30 dias, são 9 partidas, né? E são 9 partidas, assim, sem refresco. Tem clássico contra o Botafogo, tem 2 jogos contra o Palmeiras, tem o Bolívar, 2 jogos da Libertadores, sendo um em La Paz. Então, assim, é uma demanda muito forte, muito intensa, num período em que muita coisa será decidida. E ele é um período perigoso, Glaucio. O Flamengo tem um adversário que, se não fosse altitude, extremamente acessível. Mandou um 4-0 no Bolívar na primeira fase da Libertadores. Se repetir isso, vai para La Paz mais tranquilo, com uma outra estratégia de jogo. Se não conseguir, vai para La Paz com uma outra obrigação. Então, este jogo é muito importante, esse jogo em casa, Libertadores, na outra semana, lá na semana do dia 12, 13, e ele joga no dia 15, e tem também o Palmeiras agora. Então, veja, o Palmeiras, um gigante, um favorito, vai cair na Copa do Brasil. E isso pode mexer um pouco também na disputa do Campeonato Brasileiro. É uma competição a menos, uma dedicação maior ao campeonato, que sempre acaba sendo meio canteado, né? Vamos ver o que acontece daqui 2, 3 etapas da Libertadores na reta final. E o Flamengo tem assim, o De La Cruz, que foi preservado, um jogador que, a partir do segundo jogo, jogou todas na Copa América, então vem de um período desgastado, e o Arrascaeta está na equipe, e o Arrascaeta fez ele define jogos, como definiu o último jogo do Flamengo, então vai ser um jogo, eu acredito, muito parelho. Não é o melhor momento do Palmeiras, mas também você não encontra ninguém brilhando, porque o futebol brasileiro não permite isso. Então vai ser uma disputa muito justa. Eu acho que esse é o ponto. Não tem ninguém voando, jogando numa intensidade muito alta, e eu acho que isso tem a ver com quando a gente fala de calendário, e o Palmeiras me surpreendeu negativamente nos últimos 2 jogos justamente por conta disso. Como baixou a intensidade do Palmeiras. O jogo contra o Fluminense no Maracanã, muito abaixo, depois contra o Vitória, aí sim mudado, a gente pode até levar isso, mas isso deixou o Abel mais louco ainda. Exatamente. Porque ele colocou a galera para manter a intensidade. Isso e o pessoal, e esse é um dos pilares do jogo do Palmeiras. Então você olha pro Flamengo, é um Flamengo que teve uma intensidade maior na Copa América, cara. Sabe? Isso chamou muito atenção. É um time diferente, né? Agora que por exemplo, o Flamengo tem todo mundo, eu senti que o time baixou um pouco. A intensidade do Flamengo baixou um pouco nos últimos jogos. Contra o Vitória, por exemplo, consegue a vitória. Contra o Vitória, consegue o triunfo, vai. Mas você vê que o time teve momentos que ele baixou um pouco, que ele não jogou naquela rotação.
que a gente sabe que quando joga o Flamengo, aí é loucura. Sabe, o time tem uma capacidade gigante e a gente vê o Estevão, né, os números do Estevão, que é um menino que se recuperou e agora de novo, tornozelo, mais uma vez, sabe, pegou. A gente tem até o Nicolete aqui para falar números do Estevão, Vinícius Nicolete já chegando, a turma de cenografia também participando aqui nos bastidores para organizar o sofá da Hebe que o Nicolete tanto gosta. Ó, o sofazinho da Hebe. Seja bem-vindo, Escapa do frio amigo. que o Cícero tá passando lá no Rio de Janeiro. Tá vendo? É uma gracinha. O Cícero já tinha dado spoiler de que o Nicolete estaria aqui, pois está para falar desse Palmeiras. A gente estava vendo aí os números do Estevão, Nicolete. Tem a primeira lesão e aí aquela coisa de uma expectativa de recuperá-lo justamente para essa fase mais decisiva e aguda de Copa do Brasil, de Libertadores e tal, mas ele retoma e mais uma vez se machuca e parece que é ainda mais sério do que a anterior. Bem-vindo. Glaucio, tudo bem. Beijo para você também. Pois é, o Estevão ficou 2 jogos fora, né? Ele se machucou na partida contra o Botafogo, ficou fora 2 partidas e voltou contra o Vitória exatamente para pegar ritmo de jogo, né? Para enfrentar o Flamengo. Mas aí ele machucou no segundo tempo novamente, o mesmo tornozelo, então o Palmeiras está sendo um pouquinho mais cauteloso agora, não tem previsão de retorno, pode ser no jogo da volta, próxima quarta-feira no Allianz Parque, mas é apenas uma previsão otimista, porque o Palmeiras agora vai ser um pouquinho mais conservador, mais cauteloso com essa contusão. Ele não viajou, está fazendo tratamento, eu estava de manhã lá no CT acompanhando, né, pegando as informações e o Estevão está fora dessa partida, que incrível, né? Depois da saída do Hendrick, que já é um dos principais jogadores do ataque palmeirense. Não sei se isso é bom ou ruim, porque mostra que os outros não estão rendendo, né? E ele está rendendo muito... Para mim, ele é mais influente que o Hendrick. Pois Eu acho que ele é um jogador que gera mais jogo que o Hendrick. Pois é, ele participou de muitas jogadas de gols do Palmeiras. Sim. Quando ele estava em campo ali, fez 5 gols. O Hendrick é um jogador muito terminal, né? Do jogo de arranque, gerado para ele. De arranque, do chute forte, de finalizar muito bem, de concluir bem as jogadas. O Estevão é os dois. Exatamente. Ele gera jogo para os outros e gera para ele. Ele chuta com os 2 pés. Tenho falado isso. O Estevão, quando surgiu, só foi. Virou titular e acabou. O Hendrick não. A forma como o Abel soltou a corda dele antes mostra muito isso, né? Mostra o quão ele é... Ele tá num... Assim, o Hendrick deveria estar num estágio mais avançado do que ele, mas por incrível que pareça, eu vejo ele como um jogador mais influente do Palmeiras do que era o Hendrick. Enfim, que bom que foi isso que ficou pro Palmeiras, né? É uma falta considerável aí para esses 2 confrontos contra o Flamengo. Vamos ver se ele tem condições de retornar no próximo jogando em casa. A novidade é o Mike, tá de volta, né? Já se recuperou aí de uma contusão muscular. E a dúvida é o Murilo. Eu tentei agora pesquisar aqui com as fontes. Murilo viajou, porque o Palmeiras já chegou no Rio de Janeiro, né? E o Palmeiras, não, a gente não pode falar, é mistério, mas daqui a pouco todo mundo vai saber. Pelo que eu andei apurando, o Murilo realmente não volta nesse jogo contra o Flamengo, né? Mesmo se tiver viajado, ele é dúvida para a partida, deve ser o Vitor Reis, vai preservando também, tendo cuidado nesse retorno dos jogadores, porque o Palmeiras tem uma sequência muito pesada, né? É bom lembrar. Pega Flamengo, Internacional, Flamengo de novo pelo Campeonato Brasileiro, e aí vem as oitavas de Libertadores do Botafogo, e no meio do Botafogo tem um clássico contra o São Paulo. Foi o Vitor Reis, né? Porque o Naves era o terceiro. Era o terceiro. E o Vitor Reis pulou. Aí eu fiquei até olhando para ver se era uma questão de jogar do lado da defesa, né? O Naves jogar mais para ele teve jogo que ele colocou o Gustavo Gomes para a esquerda para usar o Vitor Reis. Exatamente. Então o moleque também já pulou, é outro. 18 anos. Colete na vaga essa organização do ataque. Deve ser do time que está jogando sem o Estevão. Sem o Estevão, com o Dudu, Felipe Anderson e o Flaco Lopes lá na frente. Você tem certeza do Dudu, não? Funcionou ainda essa volta com esses 3 jogadores. Eu digo certeza da escalação. Teve um jogo que jogou bem com o Dudu ali, acho que foi contra o Cruzeiro. Eu vejo muito torcedor jogou a primeira partida que funcionou, mas depois aí já na sequência contra o Fluminense... Sim. Eu vejo muito torcedor questionando o lado que o Abel tá usando. Ele tá usando os 2, o Dudu no pé direito para o fundo, inclusive usando o Dudu para abrir o campo, né? Porque ele tem jogado com o Marcos Rocha ali. O Marcos Rocha já não é mais esse lateral de dar amplitude, de avançar, de chegar em linha de fundo. Então o Dudu tá muito pela direita e a gente sabe que a melhor versão do Dudu é pela esquerda, vindo de lado para dentro. E tem outra. E o Felipe Anderson, o melhor momento dele na Lazio era na direita,
vindo por dentro. Só que aí é uma questão não de esse é melhor ou pior, é a questão da dinâmica ofensiva. O Dudu ser o jogador que abre o campo pelo lado. Então... Os dois são destros, né? É bom lembrar. Mas o Felipe ele é um cara que... mais acostumado, né? A jogar Dudu. Até de movimento. Seria mais natural. Mas o ponto é esse. Ele não quer usar o Felipe plantado na linha. Ele acha que o Felipe é mais construtor. E tem razão. E ele joga quase como um meio ali, né? No meio construindo, para deixar passagem pro Vanderlan. Pode ter a vaga do Veiga. Agora é o titular. É isso. Ele fica o Veiga de um lado, o Felipe Anderson do outro, centroavante, o Flaco. Mas é um time que vem tentando superar um momento de baixa, de estabilidade, como vocês. Vamos lá, cara. Essa notícia aqui pegou todo mundo de surpresa, uma tristeza pra nós, né? Olha isso, cara. Eu fiquei muito triste, muito chateado com essa notícia aqui, galera. Eu já tinha preparado o vídeo aqui pra fazer, né, pra vocês, com alegria. E daí, antes de gravar, eu vi essa notícia aqui que me deixou bem triste, cara. Ontem à noite foi aprovado pelos sócios, pelos conselheiros, a participação do Flamengo no leilão do terreno do gasômetro. Foi aprovado, então, ontem à noite, que o Flamengo compraria o terreno a partir do leilão que aconteceria amanhã, pois essa notícia aí de suspensão do leilão do terreno do gasômetro saiu agora e eu fiquei bem chateado, cara. Eu e toda a nação rubro-negra, né? Com certeza tá todo mundo bem arrasado com essa notícia aqui, né? O Flamengo incomoda, né? O Flamengo incomoda muita gente, cara. Isso daqui foi movido por ação popular. Vou ler aqui para vocês, ó. A Justiça suspendeu o leilão do terreno do gasômetro que aconteceria nesta quarta-feira. Entenda como o Flamengo e Prefeitura podem recorrer. Juiz da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro acata ação popular nesta terça-feira. Ó, a ação popular. Tá aqui, ó. Muita gente não quer que o Flamengo tenha o seu próprio estádio. Tá na cara, né, cara? É muita inveja, né? A 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro concedeu nesta terça-feira uma liminar suspendendo o leilão marcado para esta quarta-feira do terreno do gasômetro, onde o Flamengo planeja construir o seu estádio. O juiz Marcelo Barbie Gonçalves acatou uma ação popular movida por Vinícius Monte Custódio para considerar nulo o decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro que desapropriou a área no fim do mês passado. Veja abaixo os argumentos citados na petição. Cara, tem muita coisa aqui, ó. Tudo isso daqui, galera, ó, foi citados, ó. Tudo isso daqui, ó. Tá aqui no GE. Eu não vou ler tudo isso daqui, não. Eu vou ler o mais importante aqui, tá? Isso aqui é importante, mas nossa, dá tanto ódio que eu não quero ler. A suspensão do leilão foi noticiada primeiramente pelo site Mundo Rubro Negro e confirmada pelo GE, que teve acesso ao processo e também apurou que nesta terça-feira a Justiça negou um recurso da Caixa Econômica Federal para impedir o leilão, após o banco ter o pedido de liminar negado na última segunda-feira, ontem no caso, né? Em seu recurso, a Caixa e o F2PM, Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, argumentaram que a administração pública se utilizou de medida extrema de intervenção na propriedade para interferir em negociação privada em andamento a favorecer clube de futebol específico, o qual já tem publicamente como declarado vencedor por leilão, antes mesmo de sua realização. Responsável por julgar o recurso, o desembargador federal Sérgio Schweitzer, eu acho que é assim, Schweitzer, argumentou que não há como concluir de maneira categórica pelo desvio de finalidade no ato expropriatório, alegando que todo o processo, desde a desapropriação ao leilão, então previstos na lei, que não é possível dizer que o Flamengo será o vencedor da asta pública, podem surgir concorrentes. A questão aqui discutida não é simples, mas se vislumbra direito líquido e certo apto a reconhecer pelo plano a ilegalidade do ato com base em desvios de finalidade, de modo a autorizar a concessão da medida liminar em sede de mandato de segurança para declaração de nulidade
do Decreto Municipal número 54.691, de 21 de junho de 2024, e, consequentemente, suspensão do leilão designado para o dia 31/7 de 2024, amanhã, no caso, que seria o leilão, né? Escreveu o desembargador. Daí tem mais algumas coisinhas aqui, galera, ó. Cara, que tristeza ler isso aqui, cara. Vocês não têm ideia como que eu tô triste. Neste momento, o leilão marcado para esta quarta-feira está realmente suspenso, mas a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Flamengo podem recorrer da decisão da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro e contam com o instrumento jurídico para isso, o artigo 55, parágrafo 3 do Código de Processo Civil, diz que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Isso aqui é muito importante. Flamengo e Prefeitura do Rio de Janeiro vão recorrer pelo artigo 55, parágrafo 3, tá? Tá aqui, ó. O que isso significa? Em casos de ações conflitantes de diferentes juízos, existe no direito o princípio da prevenção, que determina que todas devem ser julgadas pelo mesmo juiz ou desembargador que julgou o assunto primeiro. Então, a tendência é que a Procuradoria-Geral do município recorra para transferir a ação popular. Caso esse argumento processual seja acatado, a análise do recurso será feita pelo mesmo desembargador que negou o pedido da Caixa e manteve o leilão. Tá vendo, galera? Vão recorrer e certamente vão conseguir, porque eles vão pedir aqui para que o mesmo juiz julgue o caso, né, cara? O mesmo que negou a ação pedida aí pela Caixa Econômica Federal ontem, né? Tá aí, então. Li aqui para vocês. Tô bem revoltado, cara. Nossa, vocês não têm ideia. Eu acho que vocês têm ideia porque você aí, como rubro-negro, como flamenguista, deve estar também revoltado, né? Que sacanagem, velho. Puxa vida, cara. Meu Deus do céu. Nos dê paciência e sabedoria nessas horas. É isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos. Deixa o like para ajudar, se inscreva e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!